Galera, salve. Bem, espero que estejam todos bem, que a gente consiga dar continuidade aos estudos aí da melhor maneira possível. E lá em março, né, quando infelizmente surgiu a paralisação por conta da pandemia, né, das consequências que ela trouxe, a gente se afastou, né, acho que com exceção feita ao terceiro I, que por conta que são as aulas de sexta, eu havia conseguido iniciar com algumas salas, né, a questão sobre o tema 1, que falava sobre o imperialismo e o neocolonialismo. Então, né, acabou sendo interrompido na metade do processo esse conhecimento, esse tema que a gente estava tratando em aula, e agora que nós já fizemos a revisão daquela aula sobre alguns conceitos políticos, né, que nós conversamos há cerca de 2 semanas atrás, eu vou fazer agora justamente a revisão dessa aula sobre imperialismo, que seria o nosso tema 1, ok? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente conseguir verificar um acompanhamento de alguns slides que eu preparei para essa aula com vocês. Então, está aqui nosso tema 1, né? Imperialismo, cientificismo, evolucionismo e racialismo. São alguns termos um pouco complicados, mas que eu vou explicar durante essa aula para vocês. Então, a gente estuda isso a partir do século XIX, no caso, que foi quando se iniciou, acabou passando por parte do século XX, mas teve o início, né, e ele acabou sendo mais forte no século XIX mesmo. A metade, né, do século XIX, segunda metade do século XIX para cá. Então, por exemplo, a ideia de imperialismo, como alguns de vocês trouxeram durante as aulas, lembra a questão de império. E império é o quê? Ele se constitui por uma extensão territorial extensa, né, que é vasta, que é grande. Nenhum império tem um território pequeno. E justamente tem a ver o quê? Com as conquistas que os gregos antigos fizeram, principalmente o Império Romano. Então, baseando-se em todas essas conquistas territoriais que esses dois povos antigos fizeram, no século XIX, alguns, como está dizendo aqui no segundo tópico, né, alguns países europeus, primeiramente, né, saíram em busca de conquistar, de invadir e dominar outros territórios, em outros continentes, que a gente vai ver mais adiante. Então, no primeiro momento, a gente tem aqui a Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Alemanha. Eu não coloquei a Itália aqui, mas tem a Itália, a Bélgica. E, posteriormente, foram os Estados Unidos e o Japão, principalmente, que realizaram essas dominações territoriais, né? As causas desse movimento de imperialismo, né, de dominação no século XIX. A primeira dela é a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela começou ali em 1760, aproximadamente, lá na Inglaterra. E aí, quer dizer, a Revolução Industrial, óbvio, surgem as indústrias, que não existiam antes, e a gente tem todo um caminho, como tem um esqueminha básico aqui, nesse primeiro subtópico das causas, para quem tem algum tipo de dificuldade ou não se lembra, conseguir relembrar e fixar essa ideia. Então, por exemplo, com as indústrias, a gente precisa de matéria-prima, que a matéria-prima é o quê? Aquele material básico que vai para a indústria para se transformar num produto. Então, todo produto tem a sua matéria-prima, ou as suas matérias-primas, né? Então, por exemplo, o continente europeu é um continente, digamos, pobre em riquezas, em recursos naturais, em matérias-primas. Então, os europeus, percebendo isso, eles foram atrás dessas matérias-primas, desses recursos naturais, onde? Em outros territórios. Como está dizendo aqui no último tópico, na Oceania, que eles começaram a encontrar países da Oceania, né, regiões da Oceania, e conquistar essas regiões. Austrália, Nova Zelândia, né, até então não eram conhecidas, né, pelo restante do mundo, só pelas populações originárias que viviam ali, que a gente chama de aborígenes, e eles entraram em contato com os europeus, né, nesse contexto aqui, do imperialismo e do neocolonialismo. Na Ásia, na América Central, teve a questão dos Estados Unidos, mas, sobretudo, foi na África, que essa dominação, que essa ação de dominação, né, colonialista foi empreendida, né, foi realizada. Então,
essas matérias-primas se localizando nessas regiões, elas eram retiradas, né, roubadas desses locais e enviadas para alimentar as indústrias na Europa. Então, consequentemente, isso tinha vantagens enormes para os países europeus, que eles estavam extraindo de um país, né, sem custo nenhum, por conta da invasão, quer dizer, aquele território era deles naquele momento. Então, eles retiravam essa riqueza natural desses territórios, principalmente da África, como a gente falou há pouco, e ia parar nas indústrias europeias para virar os produtos que depois eles comercializaram, né? Que eles fariam comércio disso, que eles venderiam para conseguir os lucros. Também teve a questão da competição econômica, porque cada país, né, tendo as suas indústrias e precisando comercializar esses produtos, eles tinham que concorrer entre si. Então tinha uma concorrência muito forte, principalmente entre Inglaterra, depois a França e a Alemanha também surgiu forte, para ver, quer dizer, quem conseguiria mais mercados consumidores, quer dizer, quem conseguiria vender mais produtos para outras regiões. Junto com isso, tem esse terceiro subtópico que fala o quê? Sobre o nacionalismo. Então, eventualmente, para quem não conheça, o nacionalismo é um sentimento que acaba acometendo algumas pessoas, né, que acreditam que tudo e todos que são originários do seu país, né, de nascimento, são melhores em relação aos outros países. Então, as pessoas acreditam que a cultura do seu país é superior em relação de outros lugares, que o povo do seu país é superior em relação de outros lugares e tudo que, como eu falei, que surgiu no seu país de origem. Então, essas três causas foi o que catapultou, assim, impulsionou esses países a partirem para a dominação de outros territórios, certo? Então, seguindo aqui, esses territórios dominados, né, como eu falei, a América Central, a Oceania, a África, a Ásia, nesse momento eles tinham apenas as populações originárias deles. Então, o que os europeus, né, os brancos europeus, diziam sobre esses povos? Que eram povos atrasados, inferiores, primitivos, pouco desenvolvidos, que viviam em estado de barbárie. Então, nesse primeiro tópico aqui, eram as definições que eles davam para esses povos. E, indo para o segundo tópico, o que eles diziam? Para justificar essa invasão, quer dizer, eles não chegaram e falavam, a gente vai invadir, ponto, acabou. Não. Eles tinham que tentar justificar para o mundo essa invasão, porque já não era algo tão aceitável naquele momento. Então, qual que era a justificativa? Que o homem branco ele tinha um fardo a carregar. O fardo é algo pesado, né? Algo que nos traz desconforto em carregar. Geralmente levado nas costas, né? Então, esse fardo do homem branco era o quê? Que ele tinha que levar civilização, que ele ia levar desenvolvimento, progresso, ideias inovadoras para esses povos que viviam em barbárie saírem desse atraso milenar que eles tinham, né, desse subdesenvolvimento todo. Então, era necessário que os brancos europeus fossem até os territórios desses povos, levar essa benevolência, né, serem beneficentes com eles, levando isso. Como eu falei, é claro que era uma meteção de louco, assim, né, mentiras extremas, né, nesse sentido. E aí, além dessa ideia do homem branco, né, do fardo do homem branco, eles começaram a tentar embasar isso, né, com estudos científicos. Então, eles começaram a criar teorias, estudos, experimentos, até científicos, para dizer que os brancos eram superiores aos outros povos e que, de fato, eles tinham que levar essa questão do conhecimento, da cultura, do progresso, ideias evoluídas para esses povos, né? Então, a primeira delas aqui nesse subtópico fala sobre o cientificismo, que era basicamente o quê? Eram estudos científicos que eles desenvolviam com o objetivo de validar que os brancos de origem europeia eram superiores em relação a outros povos. Então, estudando, por exemplo, questão de DNA, questão do tamanho do crânio, para dizer que, a partir das mentiras que eles criavam ali, do ponto de vista exclusivamente deles, que os brancos eram cientificamente
e fisicamente, né, mais evoluídos que os outros povos. Outra teoria que ajudou muito, essa segunda, é o evolucionismo, que derivou da teoria do darwinismo social. Quer dizer, esse cara aqui, esse inglês, o Herbert Spencer, ele pegou a ideia do Charles Darwin, que também era inglês, e destruiu, deturpou totalmente as ideias do Darwin, porque o Darwin falava sobre espécies animais, né, principalmente. Ele trouxe isso para os seres humanos, dizendo que na cadeia de evolução, os brancos de origem europeia, eles tinham chegado no ápice da evolução humana. Então, a espécie humana, ela tinha lá os povos negros, os indígenas, os orientais,